mapa estrutural da nossa sociedade for, na verdade, uma grande ilusão? Pensem nisso por um segundo. É um pensamento meio assustador, para falar a verdade. Pois é, porque, no papel, a Constituição garante que o Estado e a Igreja vivem em edifícios perfeitamente separados, né? As regras parecem cristalinas. Sim, uma separação total, ao menos na teoria. Exato. Mas e se, ao descer até o porão desse edifício público, a gente descobrisse uma rede de túneis secretos? Aqueles túneis por onde o poder, o dinheiro e a influência fluem livremente, né, e sempre na calada da noite? Isso mesmo. E essa é a nossa missão hoje nesse nosso mergulho profundo. A gente vai desempacotar uma evolução muito fascinante. E é uma mudança de paradigma real. Estamos analisando como o ateísmo está saindo daquele campo da filosofia pura, sabe? Abandonando as prateleiras empoeiradas das bibliotecas. Exatamente. E se transformando numa ferramenta de combate político direto. Algo tangível e, acima de tudo, altamente organizado. E o nosso ponto de partida para essa análise é um material denso. A postagem Ateísmo Reformado, o despertar político contra a laicidade de fachada. Que se baseia muito nas ideias bem explosivas do autor francês Gilles Hagnaud. Ele é o criador do livro Génération Hertz, que foca no ateísmo reformado. E para mapear essa transição de uma postura só filosófica para o embate prático, a gente cruzou artigos analíticos com uma fonte central riquíssima. Sim, a transcrição de uma entrevista muito reveladora que o próprio Hagnaud deu para o canal do YouTube Ativistas Ateus do Brasil. E o que torna isso tão valioso é ver como uma tese que nasceu lá no cenário francês encontra ecos quase imediatos em outras democracias, né? Com certeza. E vale fazer um parêntese aqui sobre como essa ponte foi construída. Lendo a transcrição, fica claro o esforço monumental do Marcos Cavalcante. Nossa, sim, eu fiquei impressionada com a condução dele. Pois é. O próprio Marx reconhece abertamente ali durante o diálogo a dificuldade dele com o idioma francês. Mas o cara não recuou. Não mesmo. Ele entendeu que fazer essa conexão era uma iniciativa imperativa. O mais importante ali era falar, era fazer as perguntas difíceis. É aquela atitude de divulgação científica e filosófica raiz, sabe? Que não fica esperando o cenário perfeito de estúdio para fazer a ideia circular. Exato. E isso definitivamente merece todo o nosso reconhecimento. E dá para notar o impacto dessa iniciativa não só no conteúdo, mas na audiência que parou para ouvir. Nossa, os bastidores mostraram uma galera que não era nada passiva. Havia mentes muito engajadas dissecando os conceitos ao vivo no chat. Tipo o pesquisador Jorge Guerra Pires, né? Ele mesmo. Para quem não conhece, estamos falando de um PhD com uma trajetória incrivelmente rigorosa. Um especialista em bioinformática. Isso. Com passagens por instituições de muito peso, tipo a USP, a Fiocruz e até universidades na Europa, na Itália e na Polônia. E aí a gente se pergunta, por que alguém com esse perfil tão focado em ciência exata e biológica estaria tão imerso num debate sobre laicidade? É porque, de uns anos para cá, intelectuais como ele têm pegado essa modelagem de raciocínio lógico e aplicado na análise da sociedade. Ah, entendi. Aquela coisa de unir ciência, crítica social e filosofia. Exatamente. Obras como a série Ciência para Não Cientistas mostram bem isso. Quando mentes treinadas para ler códigos genéticos começam a procurar falhas estruturais na democracia, é sinal de que o debate é central. Não é mais um nicho, né? É uma preocupação real com o pensamento livre. Então, vamos entrar de cabeça no diagnóstico do Hagnaud, porque ele é brutal. O cenário que ele pinta funciona como um estopim para esse novo movimento político. E isso traz a gente de volta para aquela metáfora dos túneis secretos. O autor chama esse fenômeno de laicidade de fachada ou laicidade de papel. E o abismo entre a teoria e a prática que ele documenta é, sinceramente, estarrecedor. Pensa na França. O país que se orgulha de ser a vitrine mundial da laicidade. Pois é, a pátria que decapitou privilégios. No papel, o Estado não tem religião, mas na prática operacional... A realidade bate a porta. Bate forte. O que o Hagnaud expõe é que as instituições religiosas estão, capilarizadas em todas as instâncias do poder público.
E não é para salvar a alma de ninguém, não. É um objetivo muito terreno, né? Dominar a narrativa. E lendo os dados dele, o que me deixou mais chocada foi a escala matemática do problema. Os números são absurdos. É uma desproporção enorme. Dá a sensação de que uma minoria comprou o maior megafone da praça e agora dita o volume da conversa para todo mundo. E os dados dele sustentam isso. Olha só, ele aponta que, na França atual, os praticantes da Igreja Católica são mais ou menos 20% da população. 1/5 das pessoas. Só 1/5. Só que 90% da mídia do país pertence a conglomerados controlados por bilionários com alinhamento e agenda católica. 90% é um monopólio prático do debate público. E a consequência disso não fica presa na página de opinião do jornal. Não mesmo? Essa alavancagem se traduz num lobby político agressivo, todo santo dia. Ele detalha bem como esses grupos bloqueiam legislações de direitos individuais, né? Como a oposição à lei do fim da vida ou eutanásia. Sim, e os ataques constantes ao direito ao aborto, as barreiras ao casamento homoafetivo. E o cerne da crítica dele é o mecanismo usado para justificar isso. Porque eles não usam argumentos de saúde pública ou ciência, certo? Exato. Eles impõem bloqueios baseados estritamente em dogmas internos. E a laicidade de fachada acolhe esses dogmas como se fossem preocupações seculares válidas. É como aplicar a regra do clube para quem nem é sócio do clube. E afetando milhões de pessoas que rejeitam aquela crença. É a tal da analogia do futebol que a gente estava conversando antes. O árbitro jura neutralidade, veste uniforme, a bola é redonda. Tudo parece limpo na teoria. Mas em segredo, a arquibancada inteira sabe que o árbitro é o acionista majoritário de um dos times. Na hora do pênalti, o apito tem lado. Uma visualização perfeita. E para explicar como esse árbitro mantém o poder, o autor traz um conceito que ele chama de paradoxo da Bíblia de esquerda. E aqui vale um lembrete importante para quem acompanha a nossa análise. A gente está apenas relatando a tese do autor, ok? Com certeza. Total neutralidade política da nossa parte. Nós estamos dissecando a visão sociológica dele. Dito isso, a premissa dele é muito contundente. Ele diz que o texto bíblico original tem um viés fortemente social, de esquerda. Defesa dos oprimidos, acolhimento dos vulneráveis. Isso, mas a realidade operacional moderna é o oposto. Ele descreve uma aliança quase indestrutível entre as engrenagens religiosas e frentes políticas de extrema-direita. E é uma relação puramente transacional. Uma troca de favores. Não uma afinidade teológica. Como que funciona esse escambo na prática? De um lado, as facções de direita radical precisam de uma base eleitoral engajada e moralmente unificada. A igreja entrega esse rebanho pronto. E do outro lado? As lideranças religiosas ganham acesso direto aos corredores do poder. O Estado promove os dogmas deles, bloqueia pautas progressistas e protege privilégios fiscais enormes. Então a essência do texto é meio que ignorada em nome do poder institucional. Totalmente esvaziada. E aí a gente precisa fazer a pergunta central. Se o Estado foi cooptado por esse lobby, qual é o impacto real na vida da maioria secular, de quem só quer viver em paz? O impacto é o silenciamento. Uma marginalização estrutural tão bem feita que nem é percebida como opressão pela sociedade. E é aí que entra o conceito de teofobia. Exatamente. O Ragnaldi usa teofobia para enquadrar o preconceito persistente, a aversão e os insultos direcionados aos ateus. Na entrevista com o Marcos, eles dissecam isso de um jeito que assusta. Eles falam da assimetria legal. Se rola um ato de racismo ou homofobia, o sistema tem ferramentas. Tem leis, delegacias especializadas, jurisprudência. Tem uma condenação moral quase imediata. Mas quando um ateu sofre discriminação, perde um espaço profissional ou é atacado pela descrença, não acontece nada. É um vazio total. A invisibilidade é esmagadora. A lei olha para a situação e não enxerga um crime. O que deixa a vítima sem sequer a linguagem jurídica para se defender, né? Sim. E a genialidade do material do Ragnaldi é tentar arrumar essa bagunça conceitual. Ele divide a oposição religiosa em 3 esferas distintas para desarmar a confusão. Vamos montar essa escada metodológica, então. Degrau por degrau. O primeiro degrau é a própria teofobia. Ela tem uma natureza puramente psicológica.
É a emoção ou instinto de rejeição. Exato. É o medo irracional ou o preconceito visceral contra o ateu, muitas vezes plantado por séculos de cultura que associa moralidade à crença religiosa. Basicamente, nasce no estômago. É bem por aí. Agora, subindo um degrau, a gente chega na intelectualidade. Entra o antiteísmo. Aí a emoção sai de cena. Totalmente. Entra a filosofia. É a tese racional de que a crença em deuses é logicamente falsa ou prejudicial. Pensa no Richard Dawkins. Não tem medo envolvido, é um debate epistemológico. Perfeito. E aí chegamos ao terceiro degrau, onde a revolução prática acontece. O anticlericalismo. Sim. Essa esfera abandona a discussão sobre se Deus existe ou não. O foco é a mecânica do poder. É uma oposição política. Combater a interferência do clero no Estado. Certo. Isso. É lutar para que a igreja não dite currículo de escola, lei de saúde reprodutiva, orçamento público. E a ironia é que alguém pode ser muito religioso na vida privada e, ao mesmo tempo, anticlerical. Defendendo a separação entre o altar e o parlamento. Exatamente. Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante e eu preciso bancar a advogada do diabo por um segundo. Manda? Usar a palavra fobia, tipo teofobia, não levanta uma bandeira vermelha. Porque, no debate público, o lobby religioso adora misturar esses degraus de propósito. Ah, sim, como uma tática de defesa. Exato. Eles não misturam a crítica intelectual com a fobia para reduzir um argumento super racional a uma mera histeria. Alguém aponta falhas na laicidade e o sistema responde: ah, você é só um fóbico. É uma armadilha retórica formidável. E a sua leitura é cirúrgica. As próprias fontes apontam essa preocupação. Psicologizar o adversário é clássico. Você descredibiliza a mente da pessoa atacando as emoções dela. É uma forma brilhante e desonesta de fugir do debate lógico. Fugir de rebater a razão. Mas o problema prático na França, segundo Ragnaud, é que criticar a instituição se tornou um risco social imenso, justamente pelo peso daquele lobby católico. Dos donos dos 90% da mídia. Sim, se declarar anticlerical publicamente gera retaliação. O cidadão teme pela carreira, sofre intimidação velada na comunidade. Nossa, então a gente tem uma tempestade perfeita aqui. A laicidade está corrompida, o sistema jurídico é cego para essa discriminação e a sociedade pune quem aponta o dedo para o problema. É um diagnóstico terrível. E é por isso que o Ragnaud não escreve só um muro de lamentações. Ele propõe um remédio drástico. O conceito que dá nome a todo esse movimento. E aqui a gente abandona a filosofia de poltrona de vez. Sim, vamos para o campo de batalha jurídico com o ateísmo reformado. E para entender ele, é bom entender o que ele não é. Diferente daquele ateísmo histórico do Sartre ou Michel Onfray agora. Exato. Aquilo era ontologia. Era tentar provar que Deus não existe através de livros, ensaios e debates acadêmicos. Já o teísmo reformado não tem a menor paciência para metafísica, né? O Ragnaud chama isso de manual de instruções mesmo. É pragmatismo puro. A ideia é: parem de focar na inexistência de Deus e comecem a focar na existência de um bom advogado de defesa. Eu achei essa virada sensacional e a materialização disso é a criação da Geração AT. Como que eles operam na prática? Eles operam como uma máquina política secular. A estrutura parece muito com uma confederação sindical rigorosa. Mas ele deixa claro que não é uma seita, né? Ele é muito enfático nisso. Não é maçonaria ateísta. Não é religião reversa. É uma organização democrática com estatuto, representantes eleitos e mandatos fixos. O objetivo é tirar o ateu daquele isolamento melancólico e botar na militância institucional. E o que me fascinou é que eles não ficam com cartazes na praça. De jeito nenhum. A estratégia deles é uma guerrilha jurídica pesada. Eles são fiscais de obras agressivos. Se um prefeito tenta usar imposto para botar um tijolo religioso num prédio público, eles não escrevem cartinha de repúdio. Eles entram com uma liminar e embargam a obra na hora. Esse é o salto evolutivo. Judicialização implacável. Sim, o método é depositar queixas nos tribunais administrativos toda vez que 1 milímetro da laicidade for violado. Se tem isenção injustificada para a religião, eles processam o Estado. Eles usam a Constituição como espada, não mais como escudo. Exigindo que o peso demográfico da maioria secular vire jurisprudência real.
Então, para resumir isso tudo, o ateísmo filosófico tradicional é você escrever uma crítica genial, super erudita e publicar no jornal de domingo. As pessoas leem, tomam café e acham lindo. E na segunda-feira o sistema continua intacto. O ateísmo reformado é pegar esse mesmo jornal, contratar a melhor banca de advogados e processar o sistema inteiro. Forçando o juiz a aplicar a lei. É a diferença brutal entre buscar aplauso acadêmico e buscar poder real de veto. Caramba, é uma mudança de postura gigante. E eles não estão olhando só para a França, né? Porque essa laicidade de papel é uma pandemia global. O Ragnall sabe que a assimetria é universal. A Generazione T já está exportando esse modelo para associações no Quebec, no Canadá e na Itália. E o Brasil entra muito forte nessa mira, não entra? Entra demais. Na entrevista com Marcos, o Ragnall enxerga o Brasil como um terreno crucial. Ele vê o reflexo do catolicismo francês no poder da chamada bancada evangélica aqui. Grupos diferentes, mas a engenharia de poder é idêntica. Frentes parlamentares garantindo que crenças privadas virem leis penais para todo mundo. E aqui entra um axioma fundamental. A cruzada do ateísmo reformado não tem o menor interesse em invadir a esfera privada de ninguém. Não é para proibir a fé, nem censurar templos. Nada disso. O escopo é republicano. É defender a liberdade de consciência e garantir regras verdadeiramente neutras na arena pública. Usando as mesmas ferramentas que o lobby religioso já domina tão bem. Os tribunais, as urnas, a organização. A transição definitiva da defesa passiva para o ataque institucional. Então, recapitulando a nossa jornada de hoje. A gente começou quebrando a ilusão do Estado neutro, entendendo a laicidade de fachada. Descemos para o custo humano disso, vendo o silenciamento que cria teofobia estrutural. E dissecamos essa reação cirúrgica que é o ateísmo reformado, operando quase como um sindicato de proteção às liberdades. E a relevância disso vai muito além da crença pessoal de quem nos ouve. É sobre entender quem move as engrenagens que ditam a nossa liberdade no dia a dia. É sobrevivência cidadã pura. E isso nos deixa com um pensamento muito provocativo para fechar. Imagina que a Generation 8 seja um sucesso absoluto no mundo todo. E eles consigam neutralizar todo o lobby religioso nas leis do Estado. Isso. O Estado atinge a pureza técnica laica. O que criaria um vácuo ético fascinante. A humanidade tem horror a espaços vazios. Se a religião perde a cadeira de árbitro moral público, quem preenche o espaço? Novas ideologias sociológicas. Ou, num cenário distópico, as big techs e o capital financeiro ditando a bússola moral das leis. A natureza humana sempre busca um farol. Uma reflexão inquietante. No fim das contas, voltando à nossa planta do edifício, não importa o quão perfeita pareça a estrutura, a nossa obrigação é descer no porão, com a lanterna, e ver quem está mexendo nos pilares. Nunca parem de questionar as plantas que vendem como verdades absolutas. Mantenham o espírito investigativo aceso. E até a nossa próxima análise profunda.